Então passo a palavra aqui para o Caio, para você se apresentar. Certo. Prazer, meu nome é Caio, sou estudante de História da Universidade Federal do Piauí. Estou integrando agora o grupo, do inventário participativo aqui de Piracuruca. Bom dia, gente. Meu nome é Beatriz, eu também faço parte do curso de História na Universidade Federal, estou no 5º período atualmente e sou bolsista da equipe. Bom dia, eu sou Alice Marie, eu sou estudante de inglês da UESP e estou acompanhando a equipe. Agradeço pela recepção. E eu sou a Ana Célia, eu sou arte educadora, faço parte aqui da equipe de pesquisa sobre o inventário de participativo de Piracuruca e vim conversar com vocês sobre aspectos do patrimônio de Piracuruca. Vocês são uma turma de jovens, então tem uma visão diferente do que seja patrimônio. Se tem essa visão diferente, é uma espécie de investigação para também receber informações do que vocês entendem sobre patrimônio, para que no processo de produção do inventário todas as categorias de idade sejam contempladas para dar a sua opinião, para dar o seu ponto de vista sobre o que seja patrimônio e no fim da produção o projeto seja o máximo possível contemplado por todas as pessoas da cidade, que muito ajuda na formação de um produto que seja mesmo democrático, que todas as pessoas possam participar e entendam que o patrimônio ele é coletivo e precisa ser preservado também coletivamente. E para essa preservação acontecer, a gente precisa entender o que é que seja o patrimônio, como a gente busca estratégias para que essa preservação ela seja duradoura e também que ela possa ser repassada para todas as gerações a fim da permanência de um bem maior para a cidade. Então, a princípio, a gente está discutindo nessa levada dessa viagem sobre os objetos que são importantes e considerados patrimônio para vocês. Então, a gente vai ter uma conversa sobre o que é um objeto que seja do seu afeto, que seja do seu cotidiano, que seja um instrumento de trabalho, um objeto que sirva para o lazer. Então, a nossa busca hoje é conversar com vocês sobre esses aspectos do patrimônio. E aí a gente começa perguntando para cada um de vocês sobre esse objeto de importância na vida de vocês, que pode ser qualquer coisa, assim, que seja interessante do seu ponto de vista para o patrimônio da cidade de Piracuruca. Pronto. Bom, eu sou a professora Alexandra, eu sou educadora, sou museóloga pela Universidade Federal do Piauí e há alguns anos venho desenvolvendo um trabalho desde 2016, na época então tutora na universidade aqui estadual, em relação à educação patrimonial aqui na cidade de Piracuruca. É um trabalho de formiguinha, mas que aos poucos a gente vai arregimentando mais pessoas a entenderem mais esse sentimento de pertença, principalmente os adolescentes, Então, já é o meu 2º ano com o PIBIC Júnior, que é o Programa de Iniciação Científica, onde a gente vem trabalhando inventários no geral, fora outros trabalhos que foram realizados em outros momentos, em escolas, em outras atividades que foram realizadas aqui também no município, que a gente teve alguns outros grupos relacionados à cultura, artes e afins, Eu também sou envolvida com música, enfim. E esse trabalho é de suma importância, principalmente voltado para os adolescentes, porque a gente sente a necessidade de que eles possam ter esse olhar mais sensível
para o seu entorno, né? Então, se começa deles, a gente tem um trabalho de um desenvolvimento onde que eles, através, né, novinhos, possam levar isso para seus familiares, né? Que eles possam ter esse valor em relação à sua cidade, que eles possam olhar o seu entorno com mais carinho, então que eles tenham essa percepção mais aflorada do que é o patrimônio, entender que o patrimônio é muito mais do que são as edificações, né? Os bens de pedra e cal que a gente fala, que há muito mais, né? São as tradições, são as celebrações, os modos de saber fazer, as memórias dos seus familiares. Então a gente vem desenvolvendo esse papel e hoje eu estou aqui com essa equipe, né? Inclusive meninos assim muito dispostos, eu tenho gostado muito de trabalhar com eles, né? Para que eles possam também com vocês aprender um pouco mais e a gente fazer essa troca desse conhecimento. Também já para o que nós estamos buscando, que é a criação do Museu de Piracuruca, que é um equipamento cultural que nós estávamos necessitando aqui na cidade. E aí juntos, eu acho muito interessante porque parece que as coisas estão casando todas ao mesmo tempo, né? Vocês vieram com patrimônio, com o inventário, nós também com o inventário e a criação do museu, e as coisas estão casando, estão se juntando. O trabalho da Laiane junto à Secretaria de Cultura também, que é um trabalho bem consistente, e é isso, nós estamos aqui hoje para aprender com vocês e a gente fazer essa troca de ideias. Para dar início às nossas atividades, é a questão, né? É a pergunta-chave da vez, que é o que é para você um objeto de importância no que diz respeito ao patrimônio de Piracuruca. É um objeto que pode ser do cotidiano, que pode ser do lazer, do trabalho, da cidade mesmo, assim, um objeto marcante para a cidade. É uma pergunta sobre o que você acha, é uma pergunta muito pessoal, que a partir dela a gente vai trabalhar o coletivo. Mas a princípio é sobre você, é sobre o que você pensa do que seja o patrimônio, e pensando no que seja o patrimônio, na cidade, um objeto importante para você na cidade. Olha o que eu trouxe. Como é seu nome? Ariel. Ariel, você é de Piracuruca? Sou de Piracuruca. Na verdade, eu sou de São José do Divino, mas eu moro aqui já vai fazer 6 anos. Então Já é. E eu trouxe essa câmerazinha, que ela é da década de... lá pelos anos 2000, assim, que ela se popularizou, né? Sim. E quando ela se popularizou, todo mundo tinha uma dessa em casa para poder coletar os momentos importantes, né? Fotografar e depois revelar para colocar no seu álbum, momentos importantes da família, momentos marcantes. E aí eu acho que esse objeto foi muito importante para a nossa cidade, porque quem não tinha muita condição de, por exemplo, pagar um fotógrafo profissional, sempre tinha uma dessa em casa para poder captar suas fotos e também dos amigos, e aí já revelava para poder ficar guardado na memória as fotografias que eram tiradas aqui. Eu tenho aqui comigo, eu tenho aqui comigo esse tablet, que não é bem uma lembrança, até porque foi bem atual, mas ele é de uma iniciativa do governo, não aqui de Piracuruca. Como é seu nome? Carlos Henrique. Ele é uma iniciativa da 2ª edição que teve no Piauí inteiro. Eu fui representante aqui de Piracuruca, eu juntamente com o Ariel, fomos representantes aqui de Piracuruca e recebemos esse tablet como bonificação. E isso é uma lembrança de que tomara que dure a vida toda, uma coisa que a gente fez pela nossa cidade, pela nossa escola em si. Bom dia, eu me chamo Arthur, eu não sou daqui, mas como um bom brasileiro que sou, meu sangue é muito misturado, então tenho parte cearense e parte piauiense, por parte da minha família de mãe. Por conta desse litígio que está ocorrendo aí eu erro muita coisa do Piauí.
E o que eu tenho para trazer, para compartilhar com vocês, não é nem uma coisa muito concreta, é uma coisa muito oral, que foi a história que meu avô contava para mim, da época que ele era raparigueiro por essa região do Piauí. Foi na década de 70, ele veio numa expedição aqui em Piracuruca mesmo. Ele disse que nessa época Piracuruca era uma cidadezinha bem pequena, ele até conheceu a igreja aqui matriz, passou por aquela região ali de Piripiri, brasileira, e eu acho isso muito importante, porque isso representa não só meu avô, mas todos as pessoas de 70, 80 anos, que hoje o contraste deles em ver a cidade do jeito que está, e o contraste deles quando eles relembram dessa cidade, é um patrimônio muito importante. É uma fonte que precisa ser preservada, e essas histórias não podem morrer, assim como eu pretendo não deixar do meu avô morrer. Então acho isso uma coisa muito importante de se fundamentar aqui. Então, eu não puxo trazendo objeto, né? Mas eu não puxo objeto, mas eu tenho para contar para vocês, né? Então, o objeto é uma coisa que acredito que seja muito forte, né? Aqui em Piracuruca, que é a crença católica. Na minha casa sempre teve presente uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. E desde que eu me lembro, sempre teve aqui, né? Sempre teve, tanto forte na região como na minha casa, por exemplo. Porque a gente sempre teve essa prática da religião. E esse objeto, ele não se tornou só um objeto de crença, mas sim pessoal, que traz um significado para nós, por exemplo, das lembranças. Porque toda vez que eu vejo a imagem, eu já me lembro totalmente das coisas dele lá em casa, essas coisas. Eu me chamo Maria Rosa e eu trouxe o retrato do meu pai, da minha mãe e da minha irmã mais velha. Que, tipo, traz muitas lembranças, mesmo que eu tenha vivido pouco tempo com meu pai, né, que quando ele faleceu eu tinha apenas 2 anos, mas a minha mãe conta muitas histórias sobre ele, né, porque ele viajava em muitos lugares, porque ele era agente de saúde, né, e, tipo, isso eu sinto muito orgulho de ser filha dele e da minha mãe, né, por causa disso, que ele fazia o bem para as pessoas. E eu trouxe esse retrato para deixar a lembrança dele, né? Porque eu me orgulho muito dele. E é isso. Um objeto importante aqui de Piracuruca? Pode ser, o que vier à sua mente, assim, o que na hora que falar um objeto que seja patrimônio, seja particular, seja coletivo, o que é que chega assim imediatamente? Eu acho que eu sempre tenho a lembrança do Parque Nacional de 7 Cidades. Eu cresci a vida inteira indo aos finais de semana para lá e eu tenho lembranças vivas da primeira piscina, que é a piscina Fonte dos Milagres, se eu não me engano é assim o nome. E naquela época não tinha o ICMBio, quem tomava de conta era o IBAMA. E sempre teve essas restrições de não fazer cachoeira, não arrancar as plantas, não maltratar os animais, não pegar os animais. E uma vez a gente estava andando no meio do mato perto da piscina, as crianças todas entre 3 e 12 anos, que era a turma do meu pai era muito grande e ele sempre andava junto para todo lugar e sempre tinha muitas crianças. E aí a gente viu uma iguana subindo uma pedra. A subir na pedra e da pedra, ela pulou para a árvore. Aí todo mundo ficou encantado com aquilo. Como era que a iguana voava? A iguana voou, porque foi um salto bem grande. Aí saímos chamando a criançada, os adultos, para ver a iguana voando. Aí ela não voou mais. Mas ficou na mente de todo mundo que viu nesse dia. Foi muito legal. Aqui também nós podemos, assim, para aproveitar bastante a presença de vocês, nós podemos falar sobre muitos assuntos acerca do patrimônio. Então, assim, a gente está começando falando dessa questão dos objetos, mas depois nós vamos ouvir vocês também sobre essas questões de educação patrimonial, né? Falar sobre esse contexto, como é que vocês avaliam o patrimônio de Piracuruca, o que é que precisa melhorar, quais são as questões importantes. Então, a gente pode sempre trabalhar com essa categoria objetos, mas também vocês podem ampliar para onde vocês quiserem ir, o que vocês quiserem falar, para as questões que vocês quiserem tratar, a gente aproveita aqui, tá certo? Você quer fazer uma questão? Eu tenho uma perguntinha sobre
sobre o PIBIC em si, como é que Pronto, funciona, sabe? como é que foi a seleção e tal, como é que... Porque a senhora disse que era PIBIC Júnior, né? Ele o projeto é o PIBIC Júnior. O PIBIC Júnior, ele funcionava só na esfera federal, né? E desde o ano passado, houve um acordo com o Estado, através da FAPEP, e ele pôde, enfim, fazer parte também das escolas estaduais. Aqui em Piracuruca, ano passado, poucos professores se inscreveram, né? Porque era muito concorrido, a gente tem que entrar também com o edital, enviar o projeto, enfim. E aí, desde o ano passado que a gente concorre, eu concorro pelo SET Inês Rocha, acredito que vocês já vieram aqui, que é o antigo Castelo Branco, né? Que eu, até então, como professora do Inês Rocha. E aí, ano passado, 7 professores do Inês Rocha participaram, nós conseguimos, cada um com as suas áreas afins, teve professor da área de linguagens, da área de informática, e as temáticas livres, no meu caso, eu entrei como temática livre, porque é difícil a gente encontrar editais assim que contemplem as relações patrimoniais. Então, eu entrei dentro da temática livre, e aí, já com esse trabalho de educação patrimonial. Só que o meu trabalho do ano passado foi voltado para um documentário que falasse sobre as permanências e as rupturas desse patrimônio piracuruquense, né, Beatriz? E aí esse ano tivemos de novo a oportunidade, né, através do edital, mais uma vez da FAPEP, eu concorri mais uma vez e quis dar continuidade àquele trabalho, só que com outra equipe. Nós, enquanto orientadores, nós podemos selecionar 4 alunos, né? E aí eu selecionei a minha equipe, né? O Ariel, o Carlos, a Rosa e a Adriana, que hoje eu não pude se fazer presente. E aí eles estão dando continuidade ao que eu iniciei ano passado, agora com o inventário participativo e esse catálogo interativo que a gente vai fazer uma gamificação, vai trabalhar com QR Codes e afins. E eu acho o máximo, porque... Obrigada. Eu acho o máximo, porque assim, eles são jovens. A gente tem uma galerinha nova aqui que, quando a gente fala, por exemplo, em 7 cidades, eles falam assim, é um monte de pedra, né? Eu acho interessante, né? É tão rico, né? É tão lindo. Fora tudo que normalmente a gente pensa em 7 cidades, ou a gente pensa nas edificações. Sendo que aqui eu costumo falar que a gente tem uma riqueza muito grande nessas 3 vertentes patrimoniais, que é o material, o imaterial e o natural, né? Então, a ideia é fazer com que eles possam ter essa percepção do todo, né, do patrimônio piracuruquense como um todo. Esse movimento é muito importante porque vai criando a consciência de patrimônio e aí as pessoas começam a se interessar pelo assunto, a trabalhar a cidade através desse contexto de patrimônio. Então, começar na juventude, estudar sobre essas coisas é muito importante para a cidade também, porque afinal de contas são as pessoas que vão tomar os lugares de potência da cidade, né? E quando a gente começa com poucas pessoas, mas já com esse intuito tão forte de se apropriar do seu patrimônio, de repente isso vai ficando grande, porque eles vão servindo de exemplo e as pessoas vão se interessando e de repente uma teia está formada. É muito legal. No ano passado, enquanto coordenadora de outra escola, nós fizemos um trabalho de educação patrimonial voltado para as crianças do ensino fundamental, né, do 9º ano. E eles prepararam um documentário onde nós primeiro fizemos uma visita guiada nos vários pontos da cidade, né? E aí eles mesmos fizeram o documentário e ficou riquíssimo, sabe? E a maneira como eles começam a enxergar a cidade, o entorno e as histórias, porque eles precisam conversar com moradores, com seus familiares. Eles falam, professora, a gente nem tinha noção que era assim, né? A questão do cemitério e as histórias, vocês conheceram a professora Milka, que ela tem um amor muito grande pelas histórias, né? É muito interessante as histórias da Milka. Enfim, e é esse trabalho, eu acho que ele tem que ter continuidade. E eu acho que daí vem a necessidade também agora do museu, né? A gente precisa de um lugar, a gente precisa de um espaço onde a gente possa pensar, conversar, ter oficinas, né? Ter um espaço de diálogo sobre isso, que falta muito e urge há muito tempo aqui na cidade. Bom, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Raquel. Atualmente eu estou na direção da Escola Social do Artesanato aqui de Piracuruca e entrando
junto com todo mundo, o pessoal dos patrimônios, para somar. Porque aqui na escola nós criamos a parte de pertencimento, nós temos alunos de toda a idade, todas as idades, né? Então nós fazemos com que eles se apaixonem, se apropriem do que é nosso e do que é deles. Então a gente ensina aqui muito essa parte, a gente faz com que eles se encantem pelas riquezas da nossa cidade, do nosso país. Nosso país é muito rico, né? E Piracuruca é uma cidade riquíssima. Então, a escola está aqui à disposição, venham conhecer a nossa escola, é lindo, vocês terão a oportunidade de ver fotos para quem não pode vir aqui, é um trabalho maravilhoso. Nós oferecemos cursos de capacitação gratuitos, já ensinando o pessoal a criar essa identidade com o povo dele. Aqui é a terra do artesanato, não tem para onde correr. E diante dessa revelação de que aqui é a terra do artesanato, eu tenho uma proposta para vocês. Aqui quem é da pegada da arte? Eu, mas eu sou uma cantora, não sei fazer. Quem se aventura assim, em desenhar, em criar, né? Te mostro. Te mostro. Faz teu nome, Liz. É porque a gente está numa escola de artesanato, né? Então, que tal se a gente transformasse em arte o que é o nosso patrimônio em Piracuruca? O que é o seu objeto em Piracuruca? Você que falou de 7 cidades. Que tal um desenho, uma peça de crochê? Posso buscar nossa asa? Sim. Me ajuda? A gente bota lá de frente. É gigante. Tá lá. Olha, vamos colocar naquela parede lá. Eu fiquei me perguntando por que essa asa tão linda de crochê está fazendo escondida naquela parede ali atrás. Não, é para ela ser pendurada na sede da Associação Aberta. Mas ela está muito linda. Maravilha, que legal. A senhora poderia explicar o que significa? Pronto, isso aqui é que a gente quer levar a nossa arte para longe. Temos que voar. E essa asa foi um projeto de conclusão da turma de crochê do semestre passado. Tivemos essa ideia, vimos essa ideia, que a gente está sempre atrás de novidade. E reproduzimos aqui na escola. Essa asa teve presente em algum estande da Mega Artesanal no ano retrasado. E eu achei interessante reproduzir. Aqui tinha lá, era pequena, de 1,5 m, a gente fez essa de 2x2, para o pessoal tirar foto, para o nosso desfile do ano passado. Ela era um ponto instagramável do nosso desfile da Nato Art Fashion Show, nós fazemos todo ano, no ano passado. E foram conclusão de curso da área de crochê das alunas aqui da Escola Social do Artesanato. Bem como as outras artes que estão espalhadas na escola, que vocês vão ter a oportunidade de fotografar. São de alunos. Quando a gente, há mais ou menos 3 anos atrás, eu fundei a Nato Artes, que é a feira de artesanatos e produtos naturais aqui de Piracuruca, né? Nisso, os artesãos do passado, que já tem há muitos anos que fabricam, bom dia, eles estavam tudo adormecido e desmotivado porque não se viam ganhando dinheiro e muito menos valorizado. Mas eu bati em algumas portas convidando as pessoas a participarem da feirinha. E escutei muitos nãos, que não valia a pena e que era besteira e que eu ia perder tempo. Eu disse, mas vamos lá, vá pelo menos visitar, que eu não vou deixar de fazer não. E fiz, junto com a Raquel e mais 9 pessoas fizemos a primeira edição da feirinha. Foi um sucesso, lotou a praça. E foi muito aconchegante, porque tinha música ao vivo, mesas para sentar, fizemos uma pequena praça de alimentação. E a praça em si só, que é a Praça Dr. José de Brito Magalhães, antiga Praça da Bandeira, ela é uma praça ampla e livre. Tem como as crianças brincarem à vontade, sem
sem correr riscos de se machucar ou descer para a rua, né? E ficou um evento praticamente voltado para as crianças. E nessa edição, que ia para ser uma vez ao ano, ou pelo menos uma vez por semestre, nesse mesmo dia, todo mundo, os artesãos que vieram prestigiar a feira já começaram. Quando vai ter de novo que eu quero participar? E assim nós subimos de 11 para 70 de uma edição para outra. E todas as edições, de 2 em 2 meses, ia só aumentando o número de artesãos participantes. E aí a arte da terra, as minhas amigas mais velhas do artesanato, que já existe essa associação há 16 anos, se sentiram engajadas, motivadas e com vontade de botar o artesanato delas de volta para fora. E para mim elas são a maior fonte de inspiração do artesanato nacional, não só piracuruquense, porque o trabalho do artesanato aqui em Piracuruca, ele é impecável. Quando a gente participa fora, as pessoas sempre ficam muito admiradas com relação ao acabamento e à mobilização de forma geral. Essa relação com patrimônio, educação patrimonial, o que você quiser falar, fique à vontade. Baseado no que os meus colegas falaram, aqui e o Kaká, a nossa experiência no PIBIC, ela está sendo enriquecedora porque a gente está vivendo momentos que a gente não era acostumado a viver. Por exemplo, a gente ontem estava acompanhando todo o processo de montagem, pré-festejo do festejo de Nossa Senhora de Fátima. E é coisa que a gente naturalmente não vê. Quando a gente vai num festejo, o público ele só chega na hora da missa. Não vê o antes, né? A montagem da estrutura, colocagem das cadeiras. Então, o nosso trabalho do PIBIC, ele está possibilitando a gente fazer isso, viver momentos que as pessoas não são acostumadas a viver. A gente também está conhecendo realidades diferentes e isso faz com que a gente perceba que o patrimônio ele tem que ser cada vez mais valorizado por causa desses acontecimentos que as pessoas sentem na mente delas sobre tais acontecimentos, sobre tais prédios, momentos. Isso. Você foi citado também sobre essa questão de produção de conteúdos digitais, né? O que você produz, como é que pode virar patrimônio? O que eu produzo, ele pode virar patrimônio a partir do momento em que eu crio um conteúdo. Porque assim, quando a moça falou em quem tem habilidade com arte, eu não tenho habilidade com arte de desenhar, de fazer crochê e tal, mas a minha arte ela é feita com o celular. Gravando vídeos, conteúdo, aquela é a minha arte. E a minha produção de conteúdo ela pode virar um patrimônio a partir do momento em que ela gera valor na vida de alguém ou na vida de várias pessoas e que agregue, gere informação ou até mesmo entretenimento, aquilo ali já vai ser um patrimônio. E fica o registro, né? Isso, já fica o registro para futuras gerações verem e saber como é a realidade. Pois eu lhe digo que você tem habilidade com arte, porque que a gente está precisando também entender é que o conceito de arte ele não está limitado àquela noção de que arte é pintura, é desenho, é escultura. Existem muitas formas de se manifestar através da arte. E o que você está fazendo nessa produção de conteúdo pode tranquilamente virar um conteúdo de arte. A gente chama isso na pesquisa, assim, jornalística, a gente chama de criação imagética, né? Exatamente. E eu acho assim que esses dias divulgaram em uma rede social lá da minha cidade uma gravação do ano de 2007, da turma lá da escola, e eles divulgaram em várias partes, tipo, acho que umas 7 partes, porque era muito grande. Antigamente ele pegava a câmera e saía gravando, e era uma feirinha de ciências. E eu achei tudo lindo, vou assistir que eu estou em algum lugar aqui. E tava, e aí eu mandei para meus colegas, tem um colega que nem mora mais lá, mora em São Paulo, não tem contato com ninguém na cidade, só comigo eu mandei para ele achou incrível. Então assim, isso às vezes não faz sentido hoje, que a gente produz de conteúdo, né, não faz sentido hoje. Mas daqui a 30, 20 anos, isso vai fazer muito sentido, total sentido. Se não fizer hoje, em algum momento vai fazer.
voltando aqui ao que o Arthur falou, né? Eu acho que é muito importante e interessante implementar a educação. Porque, por exemplo, ajudar as pessoas a quererem, como se diz, valorizar a cultura da nossa região. Eu tenho um tio que ele faz muito essas coisas de artesanato, que é uma coisa que eu queria falar desde muito tempo, né? Porque eu gosto muito das coisas que ele faz. Desde que eu era criança, eu sempre vi ele fazendo, por exemplo, aquelas pinturas em pano de prato. E eu gostava muito, eu achava muito interessante. Só que aí eu nunca entendi o motivo dele não colocar isso pra frente, porque é uma coisa muito importante, né, que valoriza a região. E ele também costuma fazer aquelas esculturas de gesso. Ele vende também, ele vendia, só que ele para. Eu acho que, na minha opinião, ele devia fazer isso, né? Investir nisso, porque é uma coisa que pode ajudar a gente, como o Arthur falou, expandir. Porque muitas pessoas, às vezes, por exemplo, a Luna, né? Luna. Ela morava em uma cidade e ela veio pra cá com uma ideologia diferente. Ela achou que aqui era um lugar diferente do que ela pensava. Aí ela chegou aqui e descobriu que tem muita coisa interessante aqui. É por isso que eu acredito que é muito importante isso, para implementar. As pessoas que moram aqui, que andam ali pelo centro, não conseguem ver beleza, né, no centro, ali ao redor da praça, onde tem as casas. Inclusive tem uma casa que era a casa paroquial, que a arquitetura é lindíssima e está abandonada, né? Inclusive meu namorado é arquiteto, então sempre que a gente senta ali na praça, ele fica falando o que ele faria se ele tivesse a oportunidade de reformar lá o casarão, preservando, claro, porque ele gosta muito da arquitetura histórica. Mas voltando ao que eu estava falando, às vezes a gente vai ali em Parnaíba, ali no Porto das Barcas, e aí tem aquela rua com as casinhas históricas, né? E a gente acha o máximo, sendo que a gente tem aqui também, e a gente costuma passar e ignorar, né? E não ver essa beleza que a gente costuma ver lá fora. E aí, essa questão de implementar na educação, né? De ensinar aos jovens de que a gente precisa valorizar o que é nosso. Porque lá fora é bonito, mas aqui também tem. Só que a gente vê tanto todo dia que a gente acaba esquecendo o valor que aquilo tem. Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Você é? Eu sou bordadeira. E? Crocheteira, e professora, e cantora, e tudo aí. Que é as pessoas enxergarem a cidade com outros olhos. A gente está tão acostumado a passar por essas ruas todos os dias, por esses casarios, ou ver o trabalho das meninas, enfim, que a gente não se dá conta da riqueza e da grandiosidade que nós temos. Então, quando a gente iniciou os trabalhos, o sentimento dos meninos foi justamente esse. Eu não percebia o que estava. Eu acho que é aí que vem a questão da educação patrimonial, o qual é importante. A tia falou que queria que a gente falasse um pouco como está sendo a experiência, né, com as coisas que a gente está fazendo, que a gente está visitando vários lugares. E está sendo maravilhoso, porque como a tia disse, às vezes a gente não enxerga aquilo que está ali no nosso dia a dia como patrimônio. E é muito legal isso. Ontem mesmo eles acompanharam, né, e eu não pude ir, mas só pelos registros, pelos vídeos, pelas fotos, a gente sente que isso ali é patrimônio da gente. A gente tem que valorizar o que está aqui em Piracuruca, né? Porque é muito lindo aqui, tudo que tem aqui em Piracuruca, né? E a gente não enxerga isso como patrimônio. Muitas das vezes a gente também, como a Maísa falou do nosso tio, às vezes eles param com isso porque as pessoas não reconhecem aquilo que eles estão fazendo, né? Aqui tem várias pessoas, mas no começo não tinha, porque eles não reconheciam isso, né? E eu quero dizer isso, que a gente tem que olhar, olhos atentos, para a gente ver aquilo que é patrimônio entre a gente, que é muito importante isso. E a educação patrimonial é muito importante por causa disso, para a gente entender e ver, né? E com a tia, né, eu tô entendendo algumas coisas que eu não via como era antes, né? Ela explicando. Às vezes a gente fazendo as visitas mesmo, ela vai explicando dentro do carro como funciona, como é. E tipo, isso é muito legal porque a gente vê com outros olhos que a gente não via antes. E é isso. Agradecer pela presença, né? Agradecer pela conversa que vocês estão nos proporcionando. Aninha vai daqui a pouco passar um QR Code aí para vocês, porque a gente também está tentando pensar
a cada categoria, o que é que mais aparece? Por exemplo, a categoria lugares, nós fizemos atividades na praça, fizemos atividades no mercado, em que a gente vai para a rua mesmo, conversar com as pessoas sobre patrimônio, sobre lugares, sobre objetos, e também a gente pede, se a pessoa assim quiser, ou ela acessa o QR Code ou a gente responde junto, que às vezes a pessoa, né, não consegue acessar o QR Code, né, não tem muito essa tecnologia recente, então a gente junto com a pessoa a gente vai respondendo, porque acredito até Laiane, Luna, Alexandra, e assim, depois esses dados podem retornar no sentido de o que é que as pessoas pensam como patrimônio, né? Por exemplo, ontem, mais tarde às 19 horas, nós vamos lá para a zona rural fazer uma oficina, roda de conversa com o seu Hermínio e a esposa, que tem uma associação lá que é só de mulheres, né? Que eles criaram uma associação com 12 membros só de mulheres, mas quando a gente conversa com o seu Hermínio, a ideia dele de patrimônio é outra. Ele não está pensando aqui no prédio, ele não está pensando na igreja. Aí nós perguntamos ao seu Hermínio, disse: seu Hermínio, qual é o maior patrimônio para o senhor? Esse meu maior patrimônio é essa terra bem aqui, que eu estou cuidando. Aí ele foi lá mostrar para a gente as árvores, olha, essa árvore, o nome é essa aqui serve para isso aqui eu cuido, eu faço reciclagem. E ele é patrimônio também, exato, né? E a gente tentar também entender, por fim, porque eu sei que vocês têm horário, entender que assim, patrimônio não está só na cidade, patrimônio não está só nos espaços que inclusive são tombados, porque a própria UIFAM às vezes tem uma visão muito tradicional ainda de patrimônio, apesar de estar tentando alargar os horizontes, mas a própria instituição, quando ela propõe esse tipo de trabalho, também é uma tentativa de interagir mais com outras lógicas de patrimônio que não são essas as tradicionais, né? Essas que a gente costuma achar que é patrimônio.